Olá, pessoal, como vocês estão? Desejamos encontrá-los bem. Meu nome é Alessandra, né, do canal Educação em Movimento. Estou aqui com a Raquelzinha, minha amiga de coração, para a gente dar continuidade nas nossas chaves, né, da nossa série SPR, Sabedoria, Prosperidade e Riqueza. Então, a gente já fez a metade, né, agora a gente já passou da metade. Essa é a de número 22, que a gente vai tratar hoje com vocês. Sejam muito bem-vindos e não se esqueçam de curtir, se inscrever no canal, deixar o seu comentário, que a gente fica muito feliz em respondê-los. Vai lá, Raquelzinha, fala Olá, seu. oi! Olá, pessoal, muito bom estar com vocês novamente, né? Estamos aí para tratar de mais uma chave, como a Lelezinha já disse. Muito bom estar aqui, né? De volta com vocês. E vamos que vamos, né? Para a parte final, para as últimas 20, né? Gente, vamos finalizar, né, essa nossa série, que a gente está chamando assim, né? Daqui um dia todo mundo vai poder maratonar aí no canal. E depois a gente vai vir aí com bastante novidade para vocês, nos aguardem. Vou aqui apresentar, se Deus quiser vai dar certo. Deixa eu ver aqui, tá Aqui está um pouquinho barulhento, vou tirar o som e vou deixar para abrir conforme a gente for conversando, tá? certinho. Deixa eu ver aqui. Acho que aqui, confiança. Isso, deu certo. Deixa eu aumentar um pouquinho. Tá pequeno. Acho que agora ficou melhor, né? Mais visível. Isso. Bom, pessoal, então, como eu disse para vocês, né, hoje a gente vai falar dessa chave, uma chave poderosa, né, autoconfiança. E, às vezes, uma pessoa que tem uma autoconfiança bastante elevada, vamos dizer assim, às vezes as pessoas podem confundir com arrogância, né, e por conta do excesso de autoconfiança dela. Infelizmente, as pessoas ainda não entendem, né, o significado de palavra, não tem, não para olhar para dentro, né, para se autoconhecer e ver que isso é uma chave poderosíssima, porque confiança é você ter certeza, né, você estabelece um contato com a pessoa que você confia que ela vai fazer aquilo que ela falou que fazer, que alguma coisa vai acontecer, né? E auto é a questão da automação, né? Você olhar para dentro de você. Então, muitas vezes, as pessoas que são bastante autoconfiantes, as pessoas as acham arrogantes, né? Mas aí, isso é um bloqueio que a pessoa tem, né? Que às vezes ela nem identificou ainda, mas e é uma chave assim muito poderosa, porque quando a gente tem a autoconfiança elevada, a gente consegue fazer tudo e ninguém para a gente. E como é que a gente tem essa autoconfiança, né? Que você fica convicto realmente que você pode fazer qualquer coisa, né? Que você é imbatível, né? Quando você reconhece a sua identidade de filho de Deus, né? Então, se a gente confia realmente que a gente está aqui para fazer o que Deus nos chamou para fazer, então a gente não vai ter problema nenhum. Nossa autoconfiança realmente ela é muito elevada e tudo que a gente fizer, a gente vai conseguir fluir com naturalidade. Se alguma coisa sair, desviar, não sair conforme o planejado, está tudo certo também. A gente consegue replanejar, né, e voltar para a rota. Então, é muito importante isso. E por que a gente não confia na gente? Porque a gente não conhece, né? Não sabe, não se reconhece como filho de Deus, né?
E tem uma fala muito interessante do nosso mentor nessa palestra, que ele fala, né, que o Senhor, ele confia na gente. Então, Deus, para Deus, a gente é perfeito. A nossa imagem para Deus é perfeita, porque nós somos a imagem e semelhança dele. Então, ele fez uma pergunta que mexeu comigo, né? Que quem é você para não confiar em si mesmo? Se Deus, nosso Pai, quem nos fez, confia na gente, por que a gente não vai confiar? Né? Então, aí a gente, por isso que a gente fala, está tratando desses bloqueios, né? Dessas chaves poderosas, porque a gente tem que se conhecer para a gente começar a arrancar essas cascas, para a gente poder ser realmente o que a gente está aqui para ser, assumir o governo da nossa vida e fazer o que a gente precisa fazer. Né? Cada um de acordo com o seu dom, com o seu talento, com a sua afinidade, mas fazer algo e não ficar parado. Então, aqui no nosso slide está até escrito, né? Se você é a imagem e semelhança dele, por que motivo você não confiaria em si mesmo, né? Então, fica aí a pergunta para a gente refletir, né? E como que a gente ativa essa autoconfiança? Lembrando, né, de quem a gente é, com a confiança em Deus, que não é a gente quem faz, é Deus quem faz através de nós. Tem muita gente que acha, fala assim, não, mas Deus não faz as coisas, quem faz as coisas sou eu. Né? E quando a gente fala isso, é o ego da gente que está falando. Porque a gente tem a centelha de Deus dentro da gente. Então, quem faz as coisas, né, é Deus através da gente. Deus está se experienciando através de nós. A gente tem uma fagulha dentro da gente, de Deus, e ele se experiencia através de nós. Então, por isso que ele não julga e ele conferiu para nosso livre-arbítrio, porque a gente está aqui experimentando. Então, também parte da gente, né, a disposição de querer aprender com os nossos tropeços, né, e ir para cima, ou então a gente continuar batendo cabeça, como diz o povo. Deixa eu só ligar o meu carregador aqui, que deu sinal de bateria aqui. Não vou cair aqui, eu não, né? Vai. Então, qual que é o bloqueio que está relacionado à autoconfiança? Né? É a questão da autoimagem, que eu falei no começo, que é quando a gente se reconhece como filho e herdeiro de Deus, né? A nossa imagem é perfeita e a gente é imbatível. Então, autoimagem, bloqueio de autoimagem está relacionado a bloqueio da autoconfiança. Então, trabalhar na nossa autoimagem, descobrir, na verdade, né? Acessar, confiar mesmo, que nós somos filhos, herdeiros, né, de Deus, e que nós podemos fazer qualquer coisa que a gente desejar fazer. Essa confiança, essa fé inabalável, essa convicção é que vai revelar a nossa identidade quando a gente tiver isso, e a nossa confiança vai ser inabalável, vai ser imbatível. Quando a gente está falando de autoimagem também, que ali está, que é igual ao conhecimento que o indivíduo tem sobre si mesmo, muitas vezes esse processo de autoconhecimento, ele é um processo doloroso. Por quê? Porque você tem que olhar para dentro, né? E quando a gente começa a olhar para dentro, tem muita coisa que a gente não quer ver, que a gente não quer perceber, porque dói. Às vezes você tem uma imagem de você, e quando você começa a se autoconhecer, você vê que aquilo ali é tudo ilusão. É tudo ilusão. E para você tirar essas cascas e começar a abrir as portas, é um processo lento, pode ser ou não, né? Depende da nossa disposição, e ele é bastante doloroso, né? Mas é um processo que é lindo, né? Porque a partir do momento que você vai resgatando isso, a sua identidade, que você começa a se perceber mesmo como filho, é lindo demais, gente. Isso é maravilhoso, perfeito. Porque
Aí como você se acha imparável, né? Você acha que você tem capacidade para fazer tudo. E aí também você não vai se importando como você vai fazer, você só vai fazendo. Porque no caminho Deus vai te dando, vai provendo as coisas que você precisa, tanto as ferramentas, como recursos, quanto pessoas. Isso é um processo muito lindo. É uma caminhada muito bonita. Tudo depende do nosso olhar, né? E quando a gente começa a ter esse olhar de leveza e de amor, né? Porque o nosso Pai é por amor, então a gente consegue ir mais rápido e fazendo o que precisa ser feito. E com isso, a partir do momento que a gente vai deslizando, né, por esse caminho, nós também vamos obtendo maturidade emocional, maturidade espiritual. E a maturidade ela vem com o tempo, com as experiências, né, que a gente vai adquirindo, os processos que a gente vai perpassando aí nessa caminhada. Falando de bloqueio ainda, né, da autoconfiança, é a questão também da necessidade de aprovação. E aqui é onde a gente sempre esbarra, né, porque a necessidade de aprovação, ela bloqueia a prosperidade da gente. E quando a gente fala de prosperidade, né, a gente não está falando somente de dinheiro, porque geralmente as pessoas associam a palavra de prosperidade somente a dinheiro, e não. Prosperidade é você ter abundância em todas as áreas da sua vida. Então, é você ser uma pessoa plena, você ser uma pessoa bem resolvida, amorosa, com sua identidade ativada. E quando você tem isso, automaticamente a riqueza, ela vem, a felicidade, ela é sempre presente, porque a felicidade não está nas coisas, a felicidade está nas pessoas, está nas pessoas. Então, a partir do momento que a gente consegue ter esse entendimento e isso vira nosso estilo de vida, aí, gente, é só como se diz, ir no fluxo. Não é deixar a vida me levar, é ir no fluxo e relaxar, né? E a necessidade de aprovação ela é muito triste, muito ruim, porque você vira refém da fala das pessoas. Né? Então, se você não é uma pessoa bem resolvida, não se conhece, não tem a sua identidade ativada, você vai viver dependendo da necessidade de aprovação. Então, aquela pessoa insegura, é aquela pessoa que ela não sabe o que ela deseja, ou às vezes ela faz, aí ela fica, será que ficou bom? Será que não? Mas acho que podia melhorar. Enfim, não tem nada perfeito para ela. Então, eu fiz da melhor forma, né, que eu poderia ter feito, que eu poderia fazer, e está ótimo. Então, na próxima vai sair melhor ainda, porque eu estou melhorando a cada dia. Como eu estou melhorando a cada dia, eu estou mudando a cada dia. Então, hoje, a Alessandra de amanhã não é a mesma Alessandra de hoje, porque hoje, com certeza, eu tive os meus aprendizados, amanhã eu vou ter novos, então o meu eu do futuro nunca vai ser o eu do meu agora, né? Essa pessoa que está aqui falando com vocês. Então, deixa eu ver aqui. Só um minutinho, gente. Aí. A Raquel me mandou uma mensagem aqui, deixa eu ver se aconteceu alguma coisa. Ou se eu estou falando muito baixo às vezes. Deixa eu só tirar aqui, silenciar aqui. Gente, é porque eu não tinha adicionado ela, que vergonha. Eu olhando ela lá embaixo, parece engraçado, né? Ela não tá ali comigo.
É porque eu fui pôr silenciar, em vez de pôr silenciar, eu coloquei parar o microfone ou a câmera e eu saí da sala. Ah, Tá entendi. certo. Você quer falar alguma coisa? Ah, sim, eu gostaria, mas eu estou te interrompendo, né? Não, mas pode falar. Ah, é porque quando você estava falando da questão da filiação, vamos dizer assim, né? Nós somos filhos de Deus, né? Nós somos filhos de uma divindade. E quando a gente vamos pensar no nosso dia a dia, né? Todos nós, né? Somos filhos. A gente pensa mais aqui na Terra mesmo, né? Filhos de um pai, de uma mãe. Uns conhecem seus pais, outros nem conhecem. Uns se orgulham de ter os pais terrestres, né? Outros já é o contrário, não se orgulham, né? Tem vergonha, às vezes, dos pais que tiveram, que teve, que tem ainda, né? Por conta de problemas que diversos que sejam eles quais forem, mas quando a gente fala da nossa filiação, a gente está falando aqui realmente da nossa criação mesmo, enquanto espíritos, né? Enquanto seres criados realmente por Deus. E pensando aí, né? Nosso Brasil aí é um país cristão. Lembrar que a gente conhece bastante, né? Pelo menos um pouco que seja da Bíblia, que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Então, independente de qual origem eu sou, de quem é meu pai e minha mãe, os terrestres, digamos assim, a nossa filiação original, né? Nós somos originários de Deus, né? De uma força maior. E a gente já conversou em vezes, né? Em épocas anteriores aí, que a gente costuma pensar em Deus, geralmente no momento de contemplação, a gente associa Deus com a sua criação. Vamos pensar aí na natureza, né? E aí a gente vê o céu, vê as árvores, as águas, tudo que existe na natureza, os animais e os próprios homens, né? Então, assim, como que tudo é perfeito? A perfeição está em tudo, no micro e no macro. Em tudo que foi criado, a gente percebe equilíbrio, a gente percebe perfeição. Então, analisando o exterior, né, o que a gente consegue ver, que é tudo isso que eu acabei de dizer, imagina nós que somos, né, filhos. Então, qual que é a perfeição que somos, né? Se a gente consegue ver essa perfeição na natureza, imagina nós. Às vezes a gente não consegue lembrar disso no dia a dia. Então, para a gente ter essa autoconfiança, é lembrar que tudo que Deus criou é perfeito, é a perfeição. Então, nós também somos a perfeição, né? Como você disse um pouquinho antes, né? Dentro de cada um de nós, né? Nós somos uma centelha divina, né? Nós temos ali aquela centelha de Deus dentro de nós. A gente está em processo de criar, de evolução, né? Vamos dizer assim, a gente vai se despertando, vai aprendendo, mas nós somos centelhas divinas, então nós somos perfeitos também. E é daí que deve de nascer nossa autoconfiança. Independe de qual é a nossa origem aqui, né? No planeta Terra, vamos dizer assim, independe se você veio de uma origem muito humilde, se às vezes você não teve estudo. Cada pessoa tem um tipo de experiência, mas seja a experiência que for, você, eu, todos nós somos filhos de Deus e somos perfeitos. Aí é que brota a sua autoconfiança. Queria falar um pouquinho só sobre isso mesmo, porque é maravilhoso, né, gente? Ter essa Não, certeza. o que eu falo. É lindo demais, né? Maravilhoso. E quando a gente começa a realmente sentir isso começa a ficar visível na nossa vida, né?
é como eu já disse antes, a vida da gente fica muito leve, né? Porque a gente não tem mais aquele peso, aquela coisa, né? Eu sou o que sou e é isso, né? Eu sou o filho, né? Eu sou. Então, aí não existe crítica, né, para me abalar, nada me para, né? Eu continuo caminhando. Mas é como eu disse, durante o trajeto que a gente vai se aperfeiçoando, vai tirando as cascas, a gente vai nos reconectando novamente com essa nossa essência divina que está dentro da gente. E a partir daí, nessa caminhada, a gente vai ter os nossos processos de transformação, que vêm através dos aprendizados durante essa nossa jornada, né? Então, por vezes a gente é criticado, às vezes a gente se deixa abalar, mas se eu tenho a minha autoconfiança ativada, então, crítica para mim, eu pego ela, como diz o nosso mentor, né? Eu canalizo, converto, canalizo e devolvo da pior forma para o universo. E é isso que a gente precisa aprender a fazer. No caso, eu falo preciso, eu falo para a casinha que essa palavra precisa às vezes me trava. Mas nesse caso aqui é realmente necessário a gente aprender a perceber as coisas que nos abalam e a partir da percepção, o que é que eu vou fazer com isso, né? Porque se eu deixo entrar e ficar, aí eu fico estagnada, né? Mas se eu consigo perceber o que houve e ter um processo de ressignificação com isso e devolver, porque o que é meu, o que é do outro é do outro, cada um ficar com o que é seu está ótimo, não tem problema nenhum, né? E aí a vida flui com naturalidade igual um rio, né? Porque o rio, ele não se importa com pedra, com mato, nada para o rio. Tudo ele vai desviando, né? Ele transborda, mas ele continua, né, no fluxo dele, fazendo o trabalho que ele tem que fazer, fazendo aquilo que ele nasceu para fazer, fazendo o que tem que ser feito. Então, é uma ótima analogia, né? A gente começar a perceber o rio, né? Que ele brota ali, né, da terra, literalmente, e ele começa ali, fininho, como um canalzinho, e vai crescendo e se alongando, e aumentando o seu volume de água, né? Aumentando a autoconfiança dele, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai desviando dos obstáculos no caminho, e até o rio transborda, né? Então a gente, porque senão a gente vai ficando só gordo. Então é muito importante que a gente transborde, porque aí a gente entra nesse movimento, nesse fluxo, e a gente vai contornando, e aí a gente cumpre o nosso papel. No caso do rio, que é desaguar no mar, e a gente é de fazer, né, o que Deus nos chamou para fazer aqui nesse planeta, né, nesse momento. E o terceiro bloqueio da autoconfiança é a autocomiseração. Então, a gente falou aqui, né, tem 3 bloqueios da autoconfiança. O primeiro é da autoimagem, é de como você se vê, que é a questão da identidade. O segundo, a necessidade de aprovação, que quando eu, né, fico dependendo da aprovação dos outros, eu bloqueio a minha vida em todas as áreas. E terceira, a questão da autocomiseração, que é você se fazer de vítima, né? Ser o sentimento de autopiedade. Coitadinho. Então, se eu sou filha de Deus, por que eu sou coitadinho? Eu não sou. Eu, como se posso ter o mundo aos meus pés. Então, por isso que o primeiro bloqueio que a gente falou lá da autoimagem é muito importante. A questão da gente ter a nossa identidade revelada, de reconhecer a nossa filiação eterna, que como a Raquelzinha colocou, a gente tem a filiação dos nossos pais aqui, né, biológicos, né, que a gente veio aqui com eles, que graças a Deus se propuseram a nos aceitar para a gente estar aqui, porque também sem eles a gente não estaria aqui. Então, a gente sempre deve, né, render, honrar e agradecer aos nossos pais, porque sem eles a gente não estaria aqui.
Mas a nossa filiação eterna é a de Filho de Deus, do Criador do Universo, que nos fez perfeitos, a sua imagem e semelhança, como a Raquelzinha bem trouxe aí para nós também. Então, essa questão de se sentir vítima, isso aqui arrebenta com a gente durante o processo. Porque quando eu me sinto vítima, aí pronto. Aí qualquer coisa que a pessoa falar, eu vou ficar coitadinha, aí eu não assumo a minha responsabilidade. Para mim, o mais grave da pessoa se fazer de vítima é a questão da autorresponsabilidade. Porque ela fica dando. Quando eu não tenho autorresponsabilidade, eu dou o poder para as pessoas fazer comigo aquilo que a pessoa bem entender. Agora, quando eu tenho autorresponsabilidade, é como eu falei anteriormente: o que é meu, o que é seu é seu. E pronto. Eu não vou sofrer, porque eu tenho a minha autoimagem ativada, né? Crítica para mim é escadinha para eu subir, né? E eu não tenho sentimento de autocomiseração, porque eu sei quem eu sou. Eu sei quem eu sou. Então, aí não vou ter problema nenhum, né? Então, se eu preciso tratar esses 3 bloqueios que afetam a minha autoimagem, porque eles, né, retiram de mim aquilo que a confiança, né, a convicção daquilo que eu realmente sou. Porque todos nós somos filhos amados, queridos, herdeiros de Deus. Ele está sempre lá de portas abertas, nos esperando. A gente é que fica desviando, né? E achando que a gente vai dar conta de fazer o negócio do nosso jeito. Mas aí ele é tão amoroso que ele fala: então tenta, meu filho, tenta do seu jeito, vamos ver se vai dar certo. É. Então a gente precisa cada dia melhorar, aperfeiçoar, aprimorar a nossa autoconfiança, que é bem diferente de arrogância, né? Quando eu tenho essa minha identidade ativada, né, que aí a partir dela eu me sinto autoconfiante, quando a gente deixa o ego da gente prevalecer, aí a gente, às vezes, pode se tornar arrogante. Então, para mim, uma da primeira consciência que a gente deve ter é que Deus é quem faz as coisas por nós. Às vezes as pessoas falam assim: ah, mas que absurdo é esse, Alessandra? Pois se eu é que estou aqui trabalhando, eu é que estou me esforçando, eu é que ralo o dia inteiro, eu é que sei os perrengues que eu passo, nananana. Eu sei disso. Mas se você não tivesse Deus dentro de você, fazendo seu coração bater, fazendo seu intestino funcionar, o seu cérebro funcionar, suas correntes sanguíneas circulando, né? Totalmente aí, inclusive quando a gente dorme, como é que faz? Né? O que você seria? Fica a pergunta. Né? Então, às vezes a gente precisa usar, né, a arrogância, né, em dias de guerra, quando às vezes você se depara com pessoas, né, ou situações que exigem que você, não que você saia da sua posição de filho, mas que você se posicione realmente como filho, né? Deus não é arrogante, definitivamente. Mas quando eu me deparo com pessoas que não têm a identidade dela ativada, e que são, aí essas pessoas são arrogantes, elas não são autoconfiantes, porque elas não têm a identidade ativada, aí nesse caso, a gente tem que se posicionar como filho também, né? Não revidando a mesma moeda, mas se posicionando mesmo como filho, né? E não tem o jeito certo, é que a gente não tem receita. Como eu disse, quando você estabelece essa conexão, as coisas acontecem. E às vezes você faz coisas que depois você fala: nossa, mas será que foi eu mesmo que fiz isso? Né? Por quê? Porque é Deus que está fazendo através de você. Você abriu o canal. Então, não tem como dar errado. Isso é fato. Não tem como dar errado. E a questão da humildade, né? Que quando a pessoa, às vezes o povo fala assim, que a pessoa tem na Bíblia, né? Os humilhados serão exaltados, né? Então, a humildade
ela não tem nada a ver com confiança, né? Humildade significa, né, a gente reconhecer quem é maior que a gente. Então, eu reconheço que eu tenho Deus como meu Pai, como meu Criador, né, como aquele que criou tudo que há, que é o soberano, e assim como ele criou, ele mantém tudo que existe. Então, eu reconheço que ele é maior que eu. E não sou nem um pouco tola de querer me achar melhor, né? Do que Deus, que criou tudo que há, inclusive a mim. Porque a partir do momento que eu não tenho essa humildade de reconhecer isso, aí eu estou me tornando realmente arrogante. E agora eu lembrei de um exemplo aqui. O meu neto de 15 anos, ele é uma pessoa tão humilde, porque ele olha o outro, não como o outro, né, mas como um irmão realmente, um amor. É assim, lindo de ver, Raquel. Maravilhoso de ver a humildade que ele tem, sabe? Muito lindo, muito. Assim, ele conquista as coisas e aquilo para ele, sabe? Ele não deixa ele. O campeonato que ele conquistou no sábado, né? Que eu perguntei para ele, e aí, como que foi, João? O que você está sentindo? Ah, bom, normal. Olha para você ver. Não é normal a gente ser vencedor. É normal a gente fazer o que tem que ser feito. É muito lindo, né? Eles estão vindo tão diferente, né? Essas crianças de hoje em dia, assim, Muito diferente. com uma forma de ser que ensina para a gente desde pequitinho, né? Eles têm uma sabedoria. Nossa, é muita criança evoluída que está vindo, né? E esse é um exemplo, né? A gente fica assim, Exatamente. meu Deus, normal, ganhou, é a vitória. Normal. E assim, não se exalta, não acha, né? Não fica com aquele negócio, eu ganhei. Normal. E é isso, né? Quando a gente tem esse sentimento de ser normal, porque o normal é isso, é a gente ser quem a gente nasceu para ser. Quando a gente é anormal, é que a gente desvia desse caminho. Então, podemos dizer aí que todos nós somos anormais, né? Porque a gente, como se diz, não sintonizou ainda, né? Quem acha que faz as coisas por si próprio, né? Que você não tem uma inteligência dentro de você te guiando, te orientando, aí pronto, lascou. Então, gente, quem é autoconfiante é um resolvedor de problemas, né? Porque ele, como vocês viram, uma máquina para poder resolver problema, para poder ajudar as pessoas. E com isso, ele gera resultados, né? Inclusive resultados de cura, né? Ele tem a sua identidade revelada e aí ele transborda com o rio, né? Porque quando a gente começa a sentir isso dentro da gente, a gente quer transbordar para o mundo, para que todas as pessoas também conheçam isso, porque é muito maravilhoso, né? Então, quanto mais resultados eu tenho, mais aumento de autoconfiança eu também tenho. E quando a gente fala em resultado, na nossa mentoria semanal que a gente tem, sempre toda a mentoria fala-se dos seus micros resultados da semana. E a gente, com a nossa mania de grandeza e de querer as coisas tudo para ontem, a gente não aprende que a natureza, que tudo tem um processo, né? O que acontece? A gente esquece de perceber os micro resultados que a gente tem. E é através desses micro resultados que eu vou construindo, eu vou edificando os meus macro resultados. Então, uma coisa que eu quero ressaltar aqui, celebrem os seus micro resultados, porque eles vão se tornar os grandes resultados, né? É através deles que a gente vai conseguir chegar onde a gente deseja, né? Então, quando
eu aumento a minha autoconfiança e eu sigo ali firme no meu propósito, fazendo o que eu nasci para fazer, eu viro um SPR, mas além de ser um sábio próspero e rico, né, eu começo a ver solução para todos os problemas e com isso eu atinjo o meu resultado, né, aquilo que a meta que eu estipulei, o objetivo que eu defini, enfim, seja qual for aí o processo que você estiver, né? E era isso que a gente tinha para trazer, né? E aqui a gente fala, né? Aquilo que o seu coração se empenha, você vai conseguir, porque quando Deus te dá a visão, não tem como não virar realidade aqui na matéria. Não tem como. Raquelzinha, você quer falar mais alguma coisa antes da gente ir para as nossas tarefinhas? Eu vou só fazer um comentário a questão da questão da humildade. Eu vou falar por mim, né? Experiência própria mesmo. Geralmente, né, no meu caso, eu fui ensinada desde pequenininha nessa questão da humildade. Ó, minha filha, a gente tem que ser simples, né? E a gente, nessa questão de falar sobre humildade, a gente ter esse entendimento bem claro que ser humilde não significa que é você achar que você vale menos, que você é muito pequenininho. Então, assim, a gente tem que ter discernimento, né? Hoje, depois de mais velha, a gente consegue ter esse discernimento, mas às vezes quando você é mais novinho, você pensa que você tem que se anular, que você é pequenininho, que aquelas pessoas, às vezes quando você é pequeno, você é a forma, às vezes, de entendimento da gente mesmo, que você tem que sempre se portar como um ser menor, como um ser inferior, né? Às vezes é a forma de entendimento da gente enquanto criança, sabe? Ou você não pode levantar a voz, você não pode isso. A gente tem vários ensinamentos, é para o bem da gente, a gente sabe que é. Mas, assim, quando a gente for ensinar para os nossos filhos, e se a gente também foi ensinado assim, hoje, com essa conversa que a gente teve hoje, a gente ter esse discernimento, né, do que é ser humilde. Aí a Alessandra falou muito bem aí, que é reconhecer que existem pessoas maiores, digamos que na questão de conhecimento, de habilidade, mas isso não significa que você é inferior, né? Então, é ter esses entendimentos e não achar que você é menos, porque você é humilde. Humildade, acho que ela é linda, ela é linda, mas não significa que você é menos. É você saber o momento, né? O momento de falar, o momento de como se portar, mas essa questão de saber, mesmo que você sabe que num determinado momento você tem que se manter naquela, não a postura de humildade, você saber, você ter essa autoconfiança que você, naquele momento, vai se portar assim, porque o momento pede, né? Vai acontecer alguns momentos que isso vai acontecer. No entanto, você saber que é filho de Deus, que naquele momento, às vezes, a pessoa está se sobressaindo, uma outra pessoa está se sobressaindo, mas que você tem as suas qualidades, as suas habilidades, né? Os seus aprendizados, você pode contribuir, às vezes não exatamente num tópico, mas vamos supor, eu, por exemplo, não sou boa em esportes, né? Eu estiver à frente de uma pessoa que vai dar um show lá jogando beach tênis, e eu estou jogando também, nossa, vida, eu sou petitinha ali, mas eu tenho outras habilidades, é reconhecer a habilidade que o outro tem, o conhecimento que o outro tem, mas saber que você também é filho de Deus, você tem as suas habilidades, as suas competências e etc e tal. Então, é nesse sentido, né, da gente ter esse discernimento depois que cresce e ter esse discernimento também quando for ensinar isso para os outros, para os filhos, principalmente filhos ou netos, né? A gente ter esse discernimento de que a gente realmente ensinar que tem que ser humilde, mas que a gente precisa de ter confiança em nós mesmos, que todos nós somos filhos de Deus e valorosos, né? É isso aí. Com certeza. Você falando das habilidades, a gente pode desenvolver, né? Com treino, com repetição, né? Tudo a gente pode aprender nessa vida. Basta que eu queira aprender, que eu tenha autoconfiança de falar, eu vou aprender a fazer jogar beach tênis.
Eu vou falar melhor, né? Bom, gente, então a gente traz aqui os versículos bíblicos, né, que fala sobre o nosso tema e alguns exercícios, né, para vocês aí fazerem reflexão e praticarem o que a gente super recomenda, tá? Primeiro, para aumentar a autoconfiança, é preciso não dar ouvidos ao medo. Então, escolha uma situação que te deixa desconfortável e reúna informações sobre ela, pense nas consequências e soluções. Planeje os passos e identifique opções. Então, como eu disse no início, esse processo de autoconhecimento, ele é um processo que exige tempo e dedicação nosso, porque a gente tem que se observar, a gente tem que registrar, a gente tem que pensar, parar, refletir, né? E às vezes você vai identificar ali situações que não eram realmente como você se viu, como elas realmente eram, né? Mas nem por isso também a gente precisa parar. 2, não se compare. Pensar que as outras pessoas são melhores ou que têm mais irá corroer sua confiança em si mesmo. Quando você perceber que está se comparando, lembre-se que isso não ajuda e que as condições são diferentes e você é único. Então, a gente pode fazer, várias pessoas podem fazer a mesma coisa, só que como cada pessoa tem o seu jeito de fazer, a sua forma de fazer, não significa que o meu resultado será melhor do que o do outro. Né? Às vezes as pessoas ficam, então, com perdão da palavra, merda dessa comparação, também, ela não ajuda, porque eu e a Raquel, a gente está aqui como parceira, nós somos amigas, somos irmãs de coração. Mas a forma da Raquel fazer as coisas é uma, a minha é outra. E não significa que a gente não vai ter os mesmos resultados, né? Então, se eu ficar me comparando com ela, que ela é mais organizada do que eu, que ela gosta de planejar bem mais as coisas do que eu, mas e aí? Eu não faço como ela, mas eu faço o que precisa ser feito do meu jeito e eu tenho os meus resultados, né? Então, esse negócio de se comparar não é legal. 3, pratique o autocuidado. Não se negligencie. Esteja presente na hora do seu banho, nas suas refeições e nas relações com as pessoas que você ama. Essa questão do autocuidado, gente, é você realmente se reconhecer como filho, né? Então, eu mereço ser cuidada, eu mereço fazer aquilo que eu gosto, eu mereço fazer aquilo que me traz bem-estar, né? Então, e às vezes, se eu não tenho recurso financeiro para fazer uma massagem, vai lá fazer aquele negócio nos pés, que eu esqueci como é que chama, plástica de pé, que é uma delícia, você arranca aqui um monte de pele, você sai até 3 quilos mais leve, né? Você vai no cabeleireiro, clava essa cabeça fica massageando, assim, você quase dorme lá na cadeira lavando o cabelo. Ok, se você não tem essa condição, mas dentro da sua casa você faz a sua condição. Que é estando presente ali na hora do banho, sentindo aquela água gostosa caindo, sentindo a bucha passar no seu corpo, né? O cheiro do sabonete. Enfim, isso é maravilhoso. Eu, gente, na hora do meu banho é que eu tenho as minhas inspirações, é muito interessante. Você cuidar do seu cabelo, né? Na hora do almoço, nada de celular, nada de nada. Separar, assim, conversar, sentir o gosto, o sabor da comida, né? Identificar ali quantos sabores tem ali, mastigar a comida e não engolir, né? Realmente é apreciar, é estar presente no que você está fazendo, né? E principalmente com aquelas pessoas, né, do convívio da gente, que é a nossa família, que são aquelas pessoas que a gente ama, que estão ali bem próximos da gente. 4, todo mundo erra. Então, pratique o auto-perdão. Pensar que todo mundo erra às vezes, em vez de se martirizar, pode ajudá-la a se sentir bem, mesmo quando você não executa uma tarefa tão bem quanto você esperava.
O erro, gente, ele é benéfico, porque é a partir dele que você vê o que, é que você não precisa fazer mais. Então, tudo é questão do olhar, né? Então, a gente também foi ensinado que da gente ficar muito nesse sentimento de autopunição. E como eu não perdoo o outro, às vezes eu também não tenho perdão comigo mesmo. E isso é muito importante, eu me perdoar. Porque eu tenho plena convicção de que a gente faz sempre o melhor que a gente quer fazer, naquele momento, com a condição que eu tenho, com a consciência que eu tenho. Então, eu fiz o meu melhor. Ok, não saiu de acordo com o que se esperava, beleza. Vou testar de novo, de uma outra forma, porque eu já sei que dessa aqui não vai dar certo, né? E eu me perdoo por não ter feito. Às vezes a gente faz uma coisa, nossa, até se bate, né? Ai, burra, e se xinga. Ai, burra, ai, não sei o quê. Que isso, gente? Como você faz isso com você mesmo? Você é a pessoa mais importante, você faz isso com você. Então, se auto-perdoar é muito importante. Se eu não consigo me perdoar, eu não consigo perdoar o outro. Então, tudo começa comigo. 5. Procure 5 pessoas que você ama e confia. E pergunte a elas no que você é bom. Valide com elas as informações. Esse exercício aqui é bom, né, Raquelzinha? Porque a gente tem o olhar dos outros. Às vezes eu me vejo de uma forma e sempre as pessoas me veem de outra forma e às vezes vêm qualidades que eu nem me apercebo que eu tenho e que eu utilizo no meu dia a dia. Então, fazer esse exercício é muito bacana. Super recomendo. Aí, como agora a gente vai para os versículos básicos. Então, como a gente viu, né, lá nos nossos slides lá do mapa mental, o bloqueio. Quais são os bloqueios da autoconfiança? Bloqueio de autoimagem, quais são os bloqueios que ela traz, né? Autoimagem e necessidade de aprovação. Então, vamos falar dos versículos base desse tema. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Filipenses, capítulo 4, versículo 13. Aqui, gente, olha aqui, ó. Todas as coisas naquele que me fortalece. Todas é tudo. Eu não tenho privação, eu não tenho limitação. É tudo. Salmos 27, versículo 3. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Então, se eu confio, né, que eu sou o filho amado e querido dele, o resto é resto, nada me para. Lá em Josué capítulo 1, versículo 9. Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Então, não precisa nem de comentar essa, né? Sem comentários. Oh, gente, nossa, muito feliz. Eu fico tão feliz, tão transformada, transbordante de alegria e felicidade quando a gente está aqui, né, nessas nossas conversas com vocês. E a gente gostaria muito que vocês comentassem, né? Quais foram as experiências de vocês, interagissem com a gente, né? E também colocasse, né? O que a gente pode estar melhorando, o que, é que vocês gostariam de ver, interagir mesmo nesse sentido, porque a gente está sempre ensinando e aprendendo e ensinando, né? Então, eu já vou me despedindo. O meu muito obrigado por mais uma vez estar aqui. Obrigada, Raquelzinha maravilhosa, que aceitou esse desafio de entrar nesse barco comigo, que ela achou antes que era meio furado, mas agora está vendo que o trem é muito bom. E até a nossa próxima chave. Obrigada, gente. É isso aí, eu que agradeço. Obrigada a todos vocês. Obrigada, Lelezinha, pela oportunidade. Maravilhoso estar aqui, aprender, transbordar. Muito bom, maravilhoso, gente. Obrigada a todos. Beijo para vocês, meus queridos, e até já.